Oi, gente. Vamos continuar com a igreja de Sardes. Hoje, Apocalipse capítulo 3, dos versículos 3 até o 6. Então, pessoal, nós vemos o seguinte, ó, no versículo 4, a Bíblia diz que tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. Veja bem, Deus, gente, não trabalha com maiorias, salvo as raríssimas exceções aí que eu, sinceramente, nem lembraria uma situação agora para poder te dizer, tá? Que ele trabalhou com a maioria. Mas, normalmente, gente, Deus trabalha sempre com a minoria, para que o homem não fique se achando, para que o homem não, sabe, não pense que ele fez alguma coisa. Então, nós vemos isso em Gideão, em Moisés, vemos também em Daniel e mais os amigos dele. Então, Deus, normalmente, ele trabalha com as minorias. E ele fica de olho nelas em contrapartida disso. Ele é aquele que olha o coração de cada um e vê quem é joio, quem é trigo. E lá em Sardes, tinha umas poucas pessoas que não se contaminaram. Ou seja, aqueles servos que eram fiéis, aqueles que não se corromperam com as diversas práticas, com a idolatria, com a prostituição, enfim, com vários aspectos que tinha ali naquela igreja, com a vida de aparência, né, de demonstrar uma coisa que é, não sendo. Então, tinham pessoas íntegras no seu caráter. Assim também como na igreja hoje, pessoal. Tem muita gente séria no evangelho, graças a Deus, aqueles que evangelizam, aqueles que pregam, aqueles que cuidam, só não fazem mais pela obra porque não tem condições, muitas vezes trabalham para se sustentar, a igreja não tem como sustentá-los, mas são pessoas muito dedicadas. E glória a Deus que o Senhor Jesus pode contar com esses para poder fazer a obra, porque, como nós sabemos, tem muito trabalho para fazer e poucos são os trabalhadores. E aí nós vemos, né, essa expressão, gente, não se contaminaram, tem um exemplo dela, lá em Isaías 59, do 1 ao 3, que fala assim: ah, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Aí ele diz, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aí no 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere a maldade. Irmãos, nós vemos aqui que surge, então, a palavrinha iniquidade. Eles estavam contaminados com iniquidade. Nós precisamos entender, gente, iniquidade, quando nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que é um pecado, porém, vamos dizer assim, é aquela pessoa que já está acostumada a pecar. Isto é, aquilo que é errado se torna certo. A pessoa peca deliberadamente, independente das consequências. A isso a Bíblia chama de iniquidade, quando a gente vai estudar aí a palavrinha no original. E o que acontece com essas pessoas, infelizmente, é que elas ficam, gente, com a mente cauterizada, que é o que está dizendo lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, que diz assim, ó, aliás, vou ler o 4:1, tá bom? Fala, ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns, ó, apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria mente. Então, esse versículo aqui é muito rico. Então, a gente percebe que haveria, no meio dessas pessoas com mente cauterizada, consequentemente, tem a apostasia, um esfriamento da fé, um desvio, né? Eles obedecem a espíritos enganadores, pensam que estão ouvindo a voz de Deus, mas, ao contrário disso, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz que há muitas vozes no mundo, e nenhuma delas sem sentido. Então, se o diabo quer enganar, automaticamente ele vai usar algo que tem muito sentido, um sofisma que faz com que a pessoa caia nisso. Então, ele usa os espíritos enganadores e a ensinos de demônios, como nós vimos em Tiatira,
como nós vimos em outras igrejas que estudamos, e aqui em Sardes também não é diferente. Em Pérgamo também tinha muito problema lá. Então, aqui nós vemos que essas pessoas em Sardes, que elas apostataram da fé, elas estavam ouvindo doutrinas de demônios por meio de espíritos também enganadores, tanto é que eles estavam pela hipocrisia, conforme diz aqui no versículo 2. Eles tinham fama de quem estava vivo, mas, porém, já estavam mortos espiritualmente, a ponto de Deus falar para eles, olha, recupera aquilo que está pronto a morrer, né? Antes de morrer, vamos dizer assim. Então, fala que eles têm aqui no versículo 2, cauterizada a própria consciência. É por isso que no livro de Hebreus, Deus, a gente pode pedir para que Deus, tem um versículo lá, não me recordo onde está agora, mas Deus fala para que a gente ora, para que podemos orar para que a nossa consciência seja purificada. Está escrito lá em Hebreus, tá? Então, por que ter essa consciência purificada? Porque a partir do momento que a gente começar a entender que aquilo que é errado é o certo, pronto, irmãos, nós apostatamos da fé. Porque a pessoa começa a pecar deliberadamente, né, e ela se contamina, que foi o que aconteceu aqui com os cristãos de Sardes. Né? Aí nós vemos, seguindo o capítulo 59 de Isaías, o versículo 4 fala que as mãos deles estavam contaminadas de sangue e os dedos de iniquidade. Né? Por consequência disso, os lábios deles estavam falando mentiras. Então, por quê? Porque a Bíblia fala em Mateus 12:34, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, já que eles estavam com a mente cauterizada, né, ouvindo coisas que não devem, doutrinas de demônio, então automaticamente era isso que eles iriam falar. E não somente a mentira para tentar enganar, mas também a maldade. Já pensou alguém que está na igreja, gente, falando maldade? Que situação terrível que se encontrava aqui em Sardes. E no nosso meio também, hoje não é diferente. Tem muita cristão falando maldade, sabe? Falando mentira, gente. Cristão que mente, fala o que não é, sabe? Depois diz que esqueceu, fala que estava brincando, ou por aí vai. Mas, enfim, tem muito cristão mentiroso. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Eles vão para o lago de fogo e enxofre, vão queimar lá. Então, eles estavam na prática do pecado, e aqueles que estão contaminados automaticamente, que vivem na prática do pecado, lógico, eles estão separados de Deus. Aqui o texto não está falando, mas você cometer um pecado e ficar separado de Deus. Não é isso. Nós vivemos na graça. Não é que nós podemos pecar deliberadamente. Só que, veja bem, Jesus Cristo voltou, você pecou. Jesus Cristo voltou um segundo depois, você não vai para o inferno por causa disso. Por quê? Porque você não vive na prática daquele pecado. Você cometeu um erro naquele momento. Correto? Então tem muita gente achando que, nossa, não, eu fiz algo errado agora, e, nossa, Jesus voltou em 5 minutos, eu vou ficar aqui. Não, não é assim, viu, gente? Não leva essa culpa em cima de você, porque senão, se fosse assim, então, se for desse jeito, ninguém vai ser salvo, porque nós pecamos, né? De todos os dias de passagem. Ficar um dia sem pecar, olha, é difícil, né? Só em Deus mesmo, tem que estar muito na consagração. Então, gente, veja bem, eles estavam contaminados por consequência disso, viviam na prática do pecado e demonstrando uma espiritualidade que não era deles. Aí nós vemos o Senhor Jesus exortando eles, né, falar para eles, olha, eles não se contaminaram, tá, as vestes, e por consequência disso, eles vão andar de branco junto comigo, pois são pessoas dignas. Então, eles faziam, gente, o que está lá em Efésios, capítulo 4, versículos do 1 ao 3, eles eram, a Bíblia diz aqui, o Senhor Jesus exortando eles a andarem de modo digno da sua vocação. No versículo 1 já fala isso, o apóstolo Paulo falando, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então está falando para todo mundo, gente, todo mundo tem uma vocação. Você foi chamado. Tem um texto que fala até que nós fomos chamados com santa vocação. Então, esses aí que estavam, nessas poucas pessoas, eram dignas do chamado delas. Estavam andando de modo digno na sua vocação, né? E aí, a Bíblia fala, como que isso tem que ser feito?
Eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser manso, isso é um desafio para nós, são características, né, a longanimidade aí, características do fruto do Espírito, e aí a Bíblia continua dizendo, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, aqui em Sardes, mesmo nesse cenário difícil, tinham pessoas vivendo essas características, essa vida do Espírito, né? E aí no 3 fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, há um esforço para que a gente viva dessa forma, para que a gente consiga manter a paz. Né? Conforme nós já falamos em outro vídeo, essa palavrinha paz aqui é eirene no grego, que quer dizer paz que ocupa todo o espaço e prevalece. Então, pessoal, como nós estamos andando de modo digno da nossa vocação, nesse cenário que estamos vivendo, que, vamos dizer, é parecido até com a igreja de Sardes, no sentido de ter muita hipocrisia em nosso meio, então eles eram dignos da vocação, eles estavam dando assim, e Deus os elogiou por conta disso. Manter esse, às vezes as pessoas acabam desistindo da igreja. Ah, não, você é da igreja porque ela tem isso, ela tem aquilo outro. Irmão, aqui em Sardes também tinha. E a Bíblia fala que mesmo assim as pessoas permaneceram ali. O Senhor Jesus permaneceu dentro de todo esse sistema da igreja, com hipocrisia, com as pessoas atacando ele, sabe? E ele se manteve aí vivo espiritualmente e muitos outros também que ficaram dentro desse sistema. Então, nós temos que preservar a nossa vida espiritual andando de modo digno. Vamos seguindo. Aí você vê, ó, ele faz uma promessa para o vencedor, que seria andar de vestiduras brancas, né? Vai ganhar aí essa roupa. E aí, gente, ó, o branco no Apocalipse, vocês veem, tá vendo? Ó, aparecem algumas passagens da Bíblia, tá vendo? Aquela pedrinha branca que nós estudamos, tá vendo? Cabelos aí, né? Brancos como a lã, tá? Ah, olha lá, os cidadãos do céu serão vestidos de branco no 3:18, os 24 anciãos, os mártires. E tem um detalhe, uma curiosidade também, é o seguinte, quando alguém era julgado pelo sinédrio, como é que funcionava? Se esse homem fosse absolvido, ele, sinédrio, gente, é o tribunal dos judeus. Já ele aparece lá em Atos e tal. Ele, se fosse absolvido, ele era vestido de vestes brancas. Você vê? Então, estar de vestes brancas significa também que nós somos absolvidos diante de Deus, né? Nós somos vencedores, e aí o Senhor Jesus trocou as nossas vestes. Tanto é que você vê ali, ó, Apocalipse 7,14, ó, vestes que foram branqueadas no sangue do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, ó, fala de branco também, que chegou no cavalo branco, e assim sucessivamente. Então, essa cor tem muito significado dentro da palavra de Deus, né? Indica pureza, isso é muito importante. Então, nós seremos vestidos de branco. Aí, gente, avançando, nós vemos lá no texto, falando, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, essa expressão aí, livro da vida, nós temos, ela aparece naqueles versículos que vocês estão vendo. Daniel capítulo 12, versículo 1, no Êxodo também, Moisés fala sobre essa passagem. Eu queria ler aqui conosco o Salmos, capítulo 69, versículo 28. Olha para vocês verem que versículo legal esse aqui. Salmo 69, 28. Diz assim, pessoal. Olha lá. Sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Tá vendo? Então, é um versículo que às vezes nós estamos lendo os Salmos e ele passa aqui em branco. Né? Então, tem o livro dos vivos, gente. Vivos para a vida eterna, vivos para aqueles que andarão de vestes brancas junto com o Senhor Jesus. Depois a gente tem aqui, ó, Filipenses, capítulo 4, pessoal, versículo 3. Vamos lá no Novo Testamento. Filipenses 4, 3. Aqui, ó. Um pouquinho antes de Colossenses. Olha o que o apóstolo Paulo fala. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho
também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então você vê, ó, ele está falando para as mulheres aqui no versículo 2, se você olhar, ele está falando aqui para Evódia e para Sintique, tá? Que pensem concordemente no Senhor. E aí ele segue dizendo, né? Olha, tem aí também, ó, o Clemente e os outros cooperadores. E detalhe, o nome deles está escrito no livro da vida. Mas, gente, eu fico pensando, um homem como o apóstolo Paulo, uma vida intensa de consagração, jejum, oração, enfim, escreveu 13 livros do Novo Testamento, e ele fala que, olha, sabe o Clemente? E aqueles cooperadores, olha, o nome dele está escrito no livro da vida. Então, resumindo, a Bíblia não fala nada desse Clemente, gente, pelo menos até onde eu sei. Só que imagino que esse irmão aqui deveria ser um exemplo de cristão. Porque para o apóstolo Paulo falar isso dele, é porque é uma gente séria. E outra coisa, a Bíblia cita também aqui, ó, demais cooperadores meus. Então não era só o Clemente. Esses aqui, esses cooperadores, são os que a gente chama de os anônimos da Bíblia. Sabe? Pessoas que ajudaram, que contribuíram, que se dedicaram, muitos morreram, e que Deus, por algum motivo, não permitiu que o nome deles aparecesse aqui na Bíblia, mas que foram e serão honrados na volta do Senhor Jesus, né? Receberão seus galardões. Nós vamos encontrar com esses homens, queremos crer assim, né? Que vamos, de alguma forma, reconhecê-los, enfim, né? Se Deus permitir. Então, eram pessoas sérias no Evangelho, gente. E aí nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: as pessoas que andam com você, os seus líderes, os irmãos da igreja, podem dizer que o seu nome está escrito no livro da vida? Podem falar o mesmo de mim? Sabe? Então, esse daqui, a mulher do fluxo de sangue, outra anônima também, que nós não sabemos. Né? Então, pessoas que fizeram, de fato, a diferença e que não estão declaradas aqui. Então, irmão, o seu nome, pela sua vida, e o meu, pela nossa conduta diante de Deus, está escrito no livro da vida. Nós somos, de fato, estamos salvos em Deus. Uma vez, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, os discípulos chegaram diante de Jesus, lá para vocês verem, ó, Lucas 10, 20. Olha aqui, ó, no 19, o Senhor dá autoridade para eles expulsarem serpentes e escorpiões, e nada vai fazer mal a eles. E aí, ó, eles falam no 20, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Então, essa é a principal preocupação. Não é porque expulsou o demônio, não é porque Deus deu uma revelação, uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, uma profecia. Não, esquece isso aí. Né? Isso daí é em segundo plano, não é que você esquece, não deve ser o principal. Mas o foco mesmo é, ó, seu nome está escrito no livro da vida, está lá no céu, está registradinho lá, ou seja, a tua entrada está garantida. E aí a Bíblia fala no Apocalipse 3, que o Senhor não iria apagar o nome deles do livro da vida. Outro texto aí para a gente ir finalizando, Hebreus capítulo 12, versículo 23, gente. Também a mesma expressão aí de um livro da vida, quer ver? Ó? 12, 23. A igreja igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. Tá? Então, livro da vida, glória a Deus, porque eu quero ver que o seu nome está escrito lá e o meu também. Gente, o versículo 6, ele encerra falando, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, vamos estar atentos àquilo que Deus tem falado em todo tempo. Nós vamos encerrando aqui o estudo da igreja de Sardes. Você vê que o Senhor Jesus aconselha eles, olha, vocês precisam praticar o que vocês têm recebido para evitar, né, vamos dizer assim, que eu venha aí como ladrão, ou seja, que vocês tenham prejuízo na hora que vocês menos esperarem. Enfim, Sardes era uma igreja que precisava de uma renovação espiritual. De repente, a sua vida, ou a minha vida, está precisando dessa renovação, antes que o Senhor Jesus venha como ladrão e a gente seja aí muito prejudicado, para que sejamos corrigidos. A Bíblia diz
em Salmo 119, 67, assim, ó, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Foi isso que o Senhor alertou eles, olha, anda certo para que você não seja afligido, senão depois você vai ter que guardar a palavra, né? Vamos dizer assim, no meio da aflição, correto? Então a gente encerra aqui o estudo da carta à igreja de Sardes, né, Apocalipse capítulo 3, versículos 1 até o 6, e eu venho fazer a você que está me ouvindo aquele convite especial, falando para você do livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4, que fala assim, pessoal, olha que bonito esse versículo aqui, ó. Muitos, opa, tá aqui, ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Gente, nós estamos vivendo nesse cenário, sabe? As pessoas estão indo de um lugar para o outro. Se você olhar, pensa bem, quanto conhecimento nós tivemos nos últimos... Pega só os últimos 20 anos de história. É muita coisa. Você imagina os últimos 100 anos, então. Nós pegamos essas últimas 10 décadas, olha, eu arrisco a dizer que nós tivemos mais conhecimento do que o pessoal lá de trás, porque foi muita coisa que nós descobrimos coisas demais, sabe? Então, você precisa crer que a Bíblia está se cumprindo no nosso meio. A história vai respeitando aquilo que a Bíblia diz. E aí, dentro desse cenário, de uns correrão de uma parte para outra, o conhecimento vai se multiplicar, eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus Cristo, recebê-lo como seu Senhor e Salvador, sabe? Para que ele entre no teu coração e você tenha a vida dele dentro de você e seja salvo, que você seja desperto, né? Seja levantado aí no último dia para receber os seus galardões. No versículo 2 de Daniel ainda fala assim, ó, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Então, hoje, de que lado você está? O Senhor Jesus vai despertar você para a vergonha eterna ou para receber os seus galardões? Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, ore, entregue a sua vida para Jesus Cristo, seja fiel a Ele, frequente os cultos de ensino, leia a palavra, se alimente espiritualmente para que você seja salvo em nome do Senhor Jesus. E você, meu irmão, que está me ouvindo, se alegre, não porque você tem expulsado demônios, não porque Deus tem te usado nos dons, mas porque o seu nome, conforme diz lá em Lucas 10, 20, está escrito lá no céu, sabe? E, de repente, você aí está sendo aí alguém que parece, mas não é. Entendeu? Está expulsando o demônio, está isso, está aquilo, está dando glória a Deus, etc, etc. Mas, talvez você seja um sepulcro caiado. Talvez você, por fora, bela viola, por dentro, pombo bolorento. Você parece, mas você não é. Você tem fama, ou eu até mesmo, né? Temos fama de uma pessoa que tem uma espiritualidade, nossa, isso aqui impressiona. Mas na hora do vamos ver mesmo, ó, não está com nada. Vive de aparência, porque falta conteúdo para você. Entendeu? Falta o conteúdo principal, que é, de fato, se converter e ter Jesus Cristo no seu coração. Então, analise as obras que você tem feito e falando uma linguagem bem coloquial, eu diria para você, memória, sai do armário, entendeu? Enquanto é tempo, muda de vida. Não fica, você pode estar enganando os homens, mas Deus, você não engana. Você vê aí aquele texto que nós lemos de Gálatas 2:6, o apóstolo Paulo falando, olha, aqueles que me pareciam ser de maior influência, tá, ó, sinceramente, não me acrescentaram nada. Então, como está a sua vida espiritual? Como está as obras que você tem feito diante de Deus? Você tem uma vida oculta em Deus também? Ou não? Tomara que tenha uma vida oculta em Deus, não é verdade? Ou você tem uma vida oculta fora das práticas de Deus. Né? Então, gente, fala das práticas corretas que a palavra determina. Então, pense nisso, vamos tocando para frente, consertando a nossa vida, nos aperfeiçoando, para que possamos ser salvos e arrebatados com o Senhor nas nuvens. Pessoal, fiquem na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, gente. Um abraço, fiquem com Deus.